Olá, eu sou o professor Leonardo Gonciorowski, professor da disciplina de Controle 2, do Departamento de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Gama Filho. Este vídeo traz a segunda parte da aula sobre como se construir o lugar geométrico das raízes de um sistema de controle. Nós vimos, na primeira videoaula, o que é o lugar geométrico das raízes e qual a sua finalidade. Agora nós veremos que o processo de construção do lugar geométrico das raízes de um dado sistema de controle de malha fechado se torna muito simples quando aplicamos de forma ordenada os 6 passos que serão aqui apresentados. Lembro que estas videoaulas têm como objetivo reforçar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Entretanto, o aluno deve sim, além de assistir às aulas, ler detalhadamente os livros da bibliografia sugerida. Bom, vamos conhecer os 6 passos necessários para a construção do LGR e aplicar esses 6 passos no exercício de fixação. Os 3 primeiros passos já nos dão de imediato um rascunho do LGR, ou seja, conseguimos desenhar um esboço de como ficará o lugar geométrico das raízes, sem nos importar, entretanto, com informações detalhadas. Já os passos 4, 5 e 6 são passos que nos fornecem informações mais detalhadas e que veremos posteriormente. O primeiro passo é determinar o número de ramos. O número de ramos é igual ao número de polos de malha fechada do sistema. Lembram-se do sistema mostrado na primeira videoaula, onde nós temos, nesse caso, uma equação característica de ordem 2. Neste caso, esse sistema terá 2 ramos. E conforme também foi mostrado na primeira videoaula, os 2 ramos são exatamente os caminhos que os polos fazem conforme aumentar o valor de K, que foram mostrados pelas linhas azuis. Esses ramos são importantes, porque vamos supor que você, quando estiver desenhando o lugar geométrico das raízes, encontre um número de ramos superior ao de polos. Você poderá ter a certeza de que alguma coisa saiu errada na construção do gráfico e poderá corrigir antes de seguir para os próximos passos. O segundo passo é também muito importante e também muito simples. Consiste em determinar no plano complexo onde está o lugar das raízes sobre o eixo real. Então, como determinar o LGR no eixo real? Existe uma técnica bastante simples que facilita determinar os segmentos do LGR sobre o eixo real. Vejamos este exemplo. Trata-se de um sistema que possui 2 polos reais e 2 zeros também reais. Sigam aqui o mouse e observem que nós vamos analisar primeiro este segmento, mais à direita, que compreende todos os valores maiores que 1. Em qualquer ponto deste segmento, quando eu olho para a direita, eu não vejo nem polos e nem zeros. Então, eu posso dizer que, neste caso, este segmento não fará parte do lugar das raízes. Neste outro segmento, que compreende os valores de 0, maiores que 0 e menores que 1, qualquer ponto desse segmento, quando eu pego aqui e olho para a direita, eu vou ver um número ímpar de polos e de zeros. Nesse caso, eu estou vendo um polo, é um número ímpar. Então, qualquer ponto que esteja entre 0 e 1, quando eu olho para a minha direita, eu vejo um número ímpar de polos e zeros. Então, neste segmento, este segmento fará parte do lugar das raízes. Agora, vamos analisar este outro segmento. Valores maiores que menos 2 e menores que 0. Em qualquer ponto deste segmento, quando eu olho para a minha direita, eu vou ver agora um número par de polos ou zeros. Neste caso, estou vendo 2 polos. Então, este segmento não fará parte do lugar das raízes. Então, deu para perceber que a regra é a seguinte. Os pontos dos eixos reais que fazem parte do lugar das raízes são aqueles em que à sua direita existe um número ímpar de polos ou de zeros, né? Vamos ver mais este outro segmento aqui de valores entre menos 3 e menos 2, ou seja, maiores que menos 3 e menores que menos 2. Se eu olho para a minha direita, em qualquer um desses pontos, eu vou notar um número ímpar de polos e de zeros. Portanto, este trecho, este segmento, também fará parte do lugar das raízes. Em qualquer outro ponto deste segmento,
para todos os valores compreendidos de menos infinito e menores que menos 3, nós vamos observar um número par de polos e de zeros à direita de todos esses pontos. Então, esses pontos também não farão parte do lugar das raízes. Então, isto é um mecanismo bastante simples de se encontrar o lugar das raízes sobre o eixo real. E nós faremos uso desse mecanismo em todos os exercícios onde nós precisarmos desenhar e construir o lugar das raízes. Vamos então para o terceiro passo. O terceiro passo é a determinação da localização dos polos e zeros no infinito, caso eles existam. Toda função de transferência vai possuir um número igual de polos e de zeros se for levado em conta os polos e zeros no infinito. Por exemplo, a função de transferência mostrada tem 3 polos finitos e nenhum zero finito. Mas analisando o comportamento desta função quando S tende ao infinito, nós vamos verificar que existem também 3 zeros infinitos. Para desenharmos o lugar das raízes, nós precisamos saber onde estão os zeros e os polos no infinito, caso existam. Para isso, precisamos traçar retas assintóticas, que mostram a direção desses zeros ou desses polos. Este passo vai ser melhor explicado num exemplo de fixação, que faremos mais adiante. Por enquanto, vamos apenas saber que esse passo é de fundamental importância e deve ser sempre aplicado quando existirem polos e zeros no infinito. Bom, com esses 3 passos, nós conseguimos rascunhar o lugar das raízes. Com mais 3 passos, poderemos ter informações detalhadas do lugar das raízes, tornando este gráfico mais completo. O quarto passo é determinar os ângulos e os pontos de chegada e partida do eixo real. Como foi mostrado na primeira parte da videoaula, o lugar das raízes de alguns sistemas não se limitam apenas em estar no eixo real, mas podem tomar quaisquer direções no plano complexo. Pontos de partida são aqueles que o lugar das raízes sai do eixo real e segue para um dos 4 quadrantes do plano complexo. Os pontos de entrada são aqueles onde o lugar das raízes deixa o plano complexo e entra novamente no eixo real. Ambos, os pontos de partida e os pontos de chegada, são pontos do eixo real. Uma dica importante é que o lugar das raízes tem sempre início no polo e fim nos zeros. Portanto, quando se tem 2 polos adjacentes no eixo dos reais, com certeza teremos um ponto de partida entre esses polos. E quando se tem 2 zeros adjacentes no eixo dos reais, com certeza entre eles haverá um ponto de chegada. Os ângulos de partida e de chegada você consegue encontrar facilmente dividindo 180 graus pelo número de polos de malha fechada do sistema. Nos exemplos que faremos mais adiante, a determinação dos ângulos e pontos de chegada e partida do eixo real ficarão mais claras, porque faremos aqui animações que deixarão esses passos mais claros. Bom, o quinto passo é o cálculo do ângulo de chegada ou de partida dos polos e zeros complexos, caso existam polos e zeros complexos no sistema. Caso o sistema em análise não tenha polos e zeros complexos, esse passo simplesmente não será aplicado. O sexto e último passo é o cálculo do ponto onde o lugar das raízes cruza o eixo dos imaginários. É o ponto de interseção com eixos imaginários. É claro que esse ponto de cruzamento pode não existir em alguns sistemas. E neste caso, esse passo também não será aplicado. Assim como o quarto passo, o quinto e o sexto passo nós explicaremos em detalhes nos exercícios que são feitos na próxima videoaula. Espero que vocês tenham compreendido os 6 passos para se construir o lugar geométrico das raízes. Na próxima videoaula, vamos aplicar esses 6 passos e definitivamente entendê-los. Esta videoaula também pode ser vista no meu site www.professorleonardo.com.br. Abraços, até a próxima e bons estudos!